Padre Pio sabia de algo que a maioria dos padres nunca teve coragem de revelar abertamente. Um mistério tão profundo, tão sagrado, tão transformador, que pouquíssimas pessoas na igreja realmente compreendem. E hoje, você vai descobrir por que algumas pessoas não conseguem conter as lágrimas durante a comunhão, enquanto outras recebem a Eucaristia sem sentir absolutamente nada. O que vai ser revelado agora pode mudar completamente sua vida espiritual para sempre. Você já viu alguém chorando durante a comunhão? Talvez você mesmo já tenha vivido isso. Você se aproxima do altar, recebe o corpo de Cristo, volta para o banco, ajoelha-se para agradecer e, de repente, sem avisar, as lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. Você tenta segurar, mas não consegue. É algo mais forte que você. Um choro que vem de um lugar tão profundo da alma que você nem sabia que existia. E você fica ali, constrangido, tentando esconder o rosto, limpando as lágrimas discretamente, pensando que as pessoas ao seu redor vão achar estranho, vão julgar, vão pensar que você está sendo exagerado ou dramático. A maioria dos católicos nunca entendeu o que realmente acontece nesses momentos sagrados. Acham que é apenas emoção humana, sensibilidade exagerada ou até mesmo sugestão psicológica. Mas Padre Pio revelou algo completamente diferente. Ele ensinou que quando alguém chora durante a comunhão, não é acaso, não é fraqueza emocional, não é teatro espiritual. É um dos sinais mais poderosos de que algo extraordinário está acontecendo entre aquela alma e Jesus Cristo. É evidência visível de uma realidade invisível que está se manifestando naquele momento sagrado. Padre Pio viveu isso de forma intensa ao longo de toda a sua vida sacerdotal. Testemunhas contam que quando ele celebrava a missa e chegava o momento da consagração, lágrimas começavam a descer pelo seu rosto. Quando ele recebia a comunhão, frequentemente ficava vários minutos em êxtase, chorando, completamente absorto na presença de Jesus. E não era um choro comum de tristeza ou de alegria superficial. Era um choro que parecia vir de outra dimensão. Um choro que tocava profundamente todos que testemunhavam. Um choro que transformava a atmosfera espiritual de toda a igreja. Mas o que Padre Pio ensinou sobre esse mistério vai muito além do que você imagina. Ele revelou que existem 7 razões espirituais principais pelas quais uma pessoa chora durante a comunhão. 7 significados sagrados que a maioria dos católicos desconhece completamente. E cada um desses significados carrega uma mensagem específica de Jesus para aquela alma naquele momento. Quando você descobre qual dessas razões está operando em você, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. Sua forma de receber a comunhão será transformada. Sua conexão com Jesus alcançará profundidades que você nem imaginava serem possíveis. Antes de revelarmos as 7 razões sagradas, precisamos entender o que a Bíblia nos ensina sobre as lágrimas diante de Deus. No Salmo 126, versículo 5, está escrito algo poderoso. Os que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. Este versículo nos mostra que existe uma qualidade especial nas lágrimas derramadas diante de Deus. Elas não são sinais de fraqueza, mas sementes de transformação. São água que rega o solo da alma para que frutos espirituais brotem. E quando essas lágrimas são derramadas durante a comunhão, na presença real de Jesus Eucarístico, seu poder se multiplica infinitamente. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 37 e 38, encontramos a história da mulher pecadora que entrou na casa do fariseu onde Jesus estava e começou a chorar aos pés dele, lavando seus pés com lágrimas e enxugando com seus cabelos. Jesus não apenas permitiu aquelas lágrimas, mas as valorizou imensamente, dizendo que ela seria perdoada porque muito amou. Isso nos ensina algo profundo. Lágrimas genuínas na presença de Jesus são expressões de amor profundo, de arrependimento verdadeiro, de encontro real com o divino. E na comunhão, quando Jesus está literalmente dentro de você, essas lágrimas ganham um significado ainda mais sagrado. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, há uma promessa linda. Deus
enxugará de seus olhos toda lágrima. Isso significa que Deus não apenas vê cada lágrima que derramamos, mas também se importa profundamente com elas. Ele registra cada uma. Ele valoriza cada uma. E quando essas lágrimas são derramadas durante o momento mais sagrado que existe na terra, durante a comunhão, quando o próprio Jesus está fisicamente presente dentro de nós, essas lágrimas se tornam orações silenciosas, mas extremamente poderosas, que sobem direto ao coração do Pai. Padre Pio ensinava que as lágrimas durante a comunhão são a linguagem que a alma usa, quando as palavras humanas não são suficientes para expressar o que está acontecendo interiormente. São o idioma do coração que encontrou seu Criador. São a resposta natural de uma alma que foi tocada pelo sobrenatural. E cada tipo de lágrima, cada razão para o choro, carrega uma mensagem específica, um significado sagrado que Jesus quer revelar para aquela pessoa naquele momento. Agora vamos revelar nas 7 razões espirituais principais pelas quais uma pessoa chora durante a comunhão. Padre Pio ensinou isso para seus confessores mais próximos, para as almas que ele direcionava espiritualmente, e hoje essas revelações estão sendo compartilhadas com você. Preste muita atenção, porque quando você identificar qual dessas razões se aplica à sua experiência, você terá uma chave poderosa para entender o que Jesus está fazendo em sua vida espiritual. A primeira razão espiritual pela qual alguém chora durante a comunhão é porque Jesus está curando feridas profundas da alma que estavam enterradas há anos, às vezes há décadas. Padre Pio revelou que quando recebemos o corpo de Cristo, ele entra não apenas no nosso estômago físico, mas desce até as camadas mais profundas da nossa alma, alcançando memórias dolorosas, traumas antigos, mágoas não resolvidas, rejeições que marcaram nossa vida. E quando Jesus toca essas feridas com sua presença real durante a comunhão, a alma reage chorando. Não é choro de tristeza apenas, mas choro de alívio, de libertação, de cura acontecendo em tempo real. Padre Pio contava o caso de uma mulher que vinha até ele em confissão regularmente. Ela sofria de uma tristeza profunda que nenhum médico conseguia curar, nenhum remédio aliviava. Durante anos, ela carregou uma ferida de abandono da infância, quando foi rejeitada pelos próprios pais. Certo dia, durante a missa, no momento em que recebeu a comunhão, ela começou a chorar intensamente. Não eram lágrimas discretas, eram soluços profundos que ela não conseguia controlar. Alguns fiéis olharam com estranheza, mas Padre Pio, que estava celebrando a missa, sorriu porque ele sabia espiritualmente o que estava acontecendo. Após a missa, ela procurou Padre Pio e disse: Padre, pela primeira vez em 40 anos, sinto que aquela dor da rejeição não está mais aqui. Jesus a levou embora durante a comunhão. Eu chorei porque senti ele arrancando aquela ferida de dentro de mim. E ela foi completamente curada. Aquela tristeza profunda nunca mais voltou. Isso acontece com mais frequência do que imaginamos. Muitas pessoas que choram durante a comunhão estão, sem saber conscientemente, sendo curadas de traumas, abusos, perdas, rejeições, humilhações que marcaram sua história. Jesus usa o momento da comunhão, quando ele está fisicamente dentro da pessoa, para realizar cirurgias espirituais profundas. E as lágrimas são o sinal visível dessa cirurgia invisível acontecendo. São as águas que lavam a ferida enquanto Jesus a cura. Se você já chorou assim durante a comunhão, saiba que não foi fraqueza, foi cura. Jesus estava operando em você de forma sobrenatural. A segunda razão espiritual é que Jesus está derramando uma graça especial de arrependimento profundo pelos pecados cometidos. Padre Pio ensinava que existe uma diferença enorme entre remorso e arrependimento verdadeiro. O remorso é apenas sentir-se mal pelo que fez, mas o arrependimento verdadeiro é uma dor santa que vem do Espírito Santo, que quebra o coração de forma construtiva, que leva a pessoa a nunca mais querer cometer aquele pecado. E quando essa graça de arrependimento desce sobre alguém durante a comunhão, a reação natural são as lágrimas. Havia um homem que Padre Pio atendia espiritualmente, que vivia em pecado grave há muitos anos.
Ele estava envolvido em traições conjugais, mentiras, negócios desonestos. Ele ia à missa por obrigação social, mas seu coração estava longe de Deus. Até que num domingo, durante a comunhão, algo aconteceu. Ele recebeu a hóstia, voltou para o banco e de repente foi atingido por uma onda avassaladora de arrependimento. Começou a chorar de forma descontrolada, vendo pela primeira vez a gravidade de seus pecados, sentindo pela primeira vez o quanto havia ofendido a Deus, percebendo pela primeira vez quanto sofrimento havia causado à sua esposa e família. Aquelas lágrimas eram a graça de Deus operando, quebrando seu coração de pedra e transformando-o em coração de carne. Ele procurou Padre Pio logo após a missa e fez uma confissão completa, mudando radicalmente de vida. E ele testemunhava: aquelas lágrimas durante a comunhão foram o momento em que Deus me alcançou de verdade. Foi quando eu realmente entendi o que meus pecados significavam. Essa segunda razão é extremamente importante porque muitas pessoas pensam que choram na comunhão apenas por emoção superficial. Mas, na verdade, é o Espírito Santo concedendo a graça do arrependimento verdadeiro. Se você chora durante a comunhão e sente um peso pelos seus pecados, uma dor santa por ter ofendido a Deus, não bloqueie essas lágrimas. Deixe-as fluir, porque elas são parte do processo de conversão que Deus está operando em você. São lágrimas que lavam a alma, que preparam o coração para uma mudança real e duradoura de vida. A terceira razão espiritual pela qual alguém chora durante a comunhão é porque está experimentando a presença real de Jesus de forma tão intensa que a alma humana não consegue conter a emoção do encontro. Padre Pio explicava que a maioria dos católicos recebe a comunhão com fé fraca ou quase inexistente na presença real de Jesus. Eles veem a hóstia como um símbolo, uma lembrança, algo espiritual, mas não físico. Mas quando alguém recebe a comunhão com fé verdadeira, acreditando realmente que aquele pedaço de pão consagrado é Jesus Cristo em carne, sangue, alma e divindade, a experiência é completamente diferente. É um encontro real, pessoal, físico com o Deus vivo. E a alma humana, ao perceber isso, reage com lágrimas porque é impossível estar na presença do Criador do Universo e permanecer indiferente. Padre Pio mesmo viveu isso de forma extraordinária. Ele acreditava tão profundamente na presença real de Jesus na Eucaristia que, para ele, cada comunhão era como se Jesus estivesse descendo dos céus visivelmente e entrando nele. E por causa dessa fé imensa, suas comunhões eram sempre acompanhadas de lágrimas, tremores, êxtases místicos. Havia testemunhas que contavam que durante a missa, quando o Padre Pio elevava a hóstia consagrada, era possível ver em seu rosto uma expressão de tal reverência, de tal amor, de tal adoração, que todos na igreja sentiam a presença de algo sobrenatural acontecendo. E quando ele comungava, as lágrimas eram inevitáveis porque ele estava realmente encontrando Jesus face a face, mesmo que esse encontro acontecesse sob a aparência de pão. Se você chora durante a comunhão com uma sensação avassaladora de amor, de gratidão, de adoração, saiba que você está entre os privilegiados que realmente percebem quem está dentro de você naquele momento. Jesus não é uma ideia, não é um conceito teológico, não é um sentimento vago. Ele é uma pessoa real, divina, que está literalmente dentro do seu corpo após a comunhão. E quando a alma desperta para essa realidade, as lágrimas são a resposta natural. São lágrimas de amor correspondido, de criatura encontrando seu Criador, de filho encontrando o Pai, de alma encontrando seu Salvador. A quarta razão espiritual é que Jesus está comunicando algo específico para aquela pessoa durante a comunhão, e as lágrimas são a reação ao que está sendo comunicado. Padre Pio ensinava que Jesus fala com as almas de muitas maneiras durante a comunhão, através de inspirações súbitas, de certezas interiores, de memórias que vêm à mente, de chamados específicos. E quando essa comunicação acontece, especialmente se o que Jesus está dizendo é algo profundo ou desafiador,
As lágrimas frequentemente acompanham a mensagem. Havia uma jovem que Padre Pio direcionava espiritualmente. Ela estava em dúvida sobre sua vocação, se deveria se casar ou entrar para a vida religiosa. Durante meses ela orou sem ter clareza, até que numa manhã, durante a comunhão, ela começou a chorar copiosamente. E no meio daquelas lágrimas, ouviu interiormente com absoluta clareza: "Eu te chamo para ser minha esposa. Vem para o convento, deixa tudo e me segue." Ela ficou assustada, mas ao mesmo tempo sentiu uma paz profunda. Depois da missa, procurou Padre Pio e contou o que aconteceu. Ele sorriu e disse: "Filha, Jesus falou, e suas lágrimas foram a resposta da sua alma aceitando o chamado. Agora, você sabe o que fazer." Ela entrou para o convento e tornou-se uma freira santa, vivendo até a idade avançada numa vida de oração profunda e serviço aos pobres. Nem sempre o que Jesus comunica durante a comunhão é um chamado vocacional. Às vezes, ele mostra que você precisa perdoar alguém. Às vezes, ele revela que você deve mudar de direção em alguma área da vida. Às vezes, ele simplesmente diz: "Eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Nunca duvide disso." E a alma, ao ouvir essas palavras vindas diretamente do coração de Jesus, derrama lágrimas de gratidão, de alívio, de amor correspondido. Se você chora durante a comunhão e sente que algo específico está sendo comunicado ao seu coração, preste muita atenção. Não ignore. Jesus está falando com você de forma pessoal e íntima. E essas lágrimas são o canal através do qual sua alma responde: "Sim, Senhor, eu ouço. Sim, Senhor, eu aceito. Sim, Senhor, eu te amo também." A quinta razão espiritual pela qual alguém chora durante a comunhão é porque está sendo libertado de opressões espirituais, de amarras demoníacas, de influências das trevas que estavam atormentando sua vida. Padre Pio, que tinha o dom de discernimento de espíritos e lutou a vida inteira contra ataques diabólicos diretos, ensinava que a Eucaristia é a arma mais poderosa contra o demônio. Quando Jesus entra numa alma através da comunhão, qualquer presença demoníaca é expulsa, qualquer opressão é quebrada, qualquer maldição é anulada. E esse processo de libertação frequentemente vem acompanhado de lágrimas. Padre Pio atendia pessoas que sofriam de possessões, obsessões e opressões demoníacas. E ele sempre recomendava comunhão frequente, se possível diária, sempre em estado de graça. Porque ele sabia que o próprio Jesus presente na Eucaristia tem poder absoluto sobre todo o inferno. Havia casos de pessoas que durante anos sofreram com pensamentos obsessivos, tentações constantes, pesadelos terríveis, sensações de presença maligna. E quando finalmente se confessavam, voltavam para a prática da fé e comungavam regularmente, começavam a experimentar libertação. E essa libertação, muitas vezes, se manifestava com choro intenso durante a comunhão, porque era o momento exato em que as cadeias espirituais estavam sendo quebradas. Um testemunho poderoso conta de um homem que esteve envolvido com o ocultismo quando jovem, participando de sessões espíritas, consultas a médiuns, práticas de magia. Depois que ele se converteu e voltou para a igreja, ele ainda sofria ataques espirituais constantes. Acordava à noite sentindo presenças, tinha pensamentos blasfemos que não conseguia controlar. Sentia repulsa quando tentava orar. Padre Pio orientou: confesse tudo, renuncie publicamente a todas essas práticas e comungue todos os dias durante 30 dias seguidos. O homem obedeceu. Nos primeiros dias, quando ia comungar, sentia uma guerra interior terrível, como se algo dentro dele não quisesse que ele recebesse Jesus. Mas ele perseverava. E no 10º dia, durante a comunhão, ele começou a chorar violentamente, soluçando de forma descontrolada. Naquele momento, ele sentiu claramente como se algo pesado, escuro, opressivo, estivesse sendo arrancado de dentro dele e expulso para longe. Após aquele dia, os ataques cessaram completamente. Ele foi liberto. E as lágrimas foram um sinal visível da batalha espiritual sendo vencida.
Se você chora durante a comunhão, com uma sensação de algo pesado saindo, de alívio profundo, de libertação, pode ser que Jesus esteja expulsando influências das trevas que estavam te atormentando. Não tenha medo. Jesus é infinitamente mais poderoso que todo o inferno junto. E quando Ele está dentro de você, através da comunhão, nenhum demônio pode resistir. As lágrimas são o prenúncio da vitória, o sinal de que as cadeias estão sendo quebradas, de que você está sendo liberto para viver em plenitude a vida que Deus planejou para você. A sexta razão espiritual é que Jesus está preparando aquela pessoa para uma missão especial, para um chamado específico, para uma cruz particular que terá que carregar, e as lágrimas são parte do processo de preparação e fortalecimento. Padre Pio ensinava que Jesus raramente chama alguém para uma missão importante sem antes prepará-lo intensamente. E essa preparação frequentemente acontece através de experiências profundas durante a comunhão, incluindo o dom de lágrimas. Antes de Padre Pio receber as chagas de Cristo, ele passou por meses de experiências místicas intensas durante a missa e durante suas comunhões. Ele via Jesus, conversava com ele, recebia instruções e chorava copiosamente porque a realidade do que estava sendo preparado para ele era avassaladora. Jesus estava dizendo: Pio, vou te dar minhas chagas. Você vai sofrer por 50 anos, como poucos sofreram na história da igreja. Mas através do teu sofrimento oferecido, milhões de almas serão salvas, inúmeras conversões acontecerão, milagres extraordinários se multiplicarão. E Padre Pio chorava, não de medo, mas de gratidão misturada com temor reverente diante da magnitude do que estava sendo confiado a ele. Você pode não ser chamado para receber as chagas de Cristo visivelmente, mas todo católico verdadeiro é chamado para carregar alguma cruz, para cumprir alguma missão na edificação do reino de Deus. E Jesus, conhecendo o futuro, frequentemente prepara as pessoas através de experiências intensas durante a comunhão. Se você tem chorado repetidamente durante a comunhão nos últimos tempos, com uma sensação de que algo importante está vindo, com um peso sagrado no coração, pode ser que Jesus esteja te preparando para algo grande. Não tenha medo. As mesmas lágrimas que você derrama hoje são o óleo de unção que te fortalece para a missão que virá amanhã. A sétima e última razão espiritual pela qual alguém chora durante a comunhão, e talvez a mais profunda de todas, é porque está experimentando antecipadamente um gostinho da visão beatífica, um vislumbre da glória que nos espera no céu. E a alma humana não consegue suportar tamanha beleza sem derramar lágrimas. Padre Pio ensinava que a comunhão não é apenas receber Jesus aqui na terra, mas é também uma antecipação, um prelúdio, um ensaio do que viveremos eternamente no céu, quando o veremos face a face, sem véus, sem mistérios, em sua glória plena. São Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12: Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. A comunhão é o momento em que esse espelho fica um pouco menos confuso, em que o véu se torna um pouco mais fino. E algumas almas privilegiadas, em momentos especiais durante a comunhão, recebem a graça de vislumbrar algo da glória celestial que nos aguarda. E quando isso acontece, as lágrimas são inevitáveis porque a beleza é insuportável, a alegria é excessiva, o amor é avassalador demais para caber num coração humano sem transbordar pelos olhos. Padre Pio viveu isso repetidamente. Havia testemunhas que juravam ter visto sua face transformada durante a comunhão, brilhando com uma luz que não era deste mundo, como se por alguns instantes ele não estivesse mais ali na terra, mas já tivesse sido arrebatado para o céu. E ele chorava com lágrimas que pareciam não ser humanas, porque ele estava experimentando algo que nossa linguagem não consegue descrever, algo que nossa mente não consegue compreender plenamente enquanto estivermos presos a este corpo mortal. Se você alguma vez chorou durante a comunhão com uma alegria inexplicável, com uma sensação de estar sendo tocado por algo glorioso demais para este mundo,
com vontade de nunca mais sair daquele momento, você recebeu um presente raro e precioso. Jesus abriu para você, por alguns instantes, uma janela para a eternidade. Ele deixou você experimentar um fragmento da felicidade infinita que te espera no céu. E essas lágrimas são sua alma dizendo: eu quero ficar aqui para sempre. Eu não quero voltar para a realidade comum. Eu quero permanecer neste estado de união com Jesus eternamente. E a boa notícia é que se você permanecer fiel até o fim, se perseverar na fé, se morrer em estado de graça, você viverá essa experiência não por alguns minutos, mas por toda a eternidade. Agora que você conhece as 7 razões espirituais principais pelas quais alguém chora durante a comunhão, precisa entender como aplicar esse conhecimento na prática. Como se preparar para receber a comunhão, de forma que você esteja aberto para essas experiências profundas. Como reagir quando as lágrimas vierem. Como discernir qual das 7 razões está operando em você. E como viver as graças recebidas após a comunhão. Primeiro, prepare-se adequadamente antes de ir comungar. Padre Pio recomendava confessar os pecados regularmente, pelo menos uma vez por mês, mas idealmente toda semana, ou até com maior frequência para quem quer viver uma espiritualidade profunda. A confissão limpa a alma e remove os obstáculos que impedem Jesus de agir plenamente durante a comunhão. Depois faça jejum eucarístico de pelo menos 1 hora antes da missa. Mas, se possível, desde a meia-noite para missas matinais, porque o jejum prepara o corpo e dispõe a alma para receber Jesus com maior reverência. Chegue com alguns minutos de antecedência na igreja e faça silêncio interior, pedindo ao Espírito Santo que prepare seu coração para o encontro sagrado que está prestes a acontecer. Durante a missa, não fique distraído com celular, conversas ou pensamentos mundanos. A missa não é entretenimento, é o Calvário sendo renovado misticamente diante de você. É o momento mais sagrado que acontece na face da terra. Jesus está sendo imolado novamente, não de forma sangrenta como foi na cruz, mas de forma incruenta no altar. Preste atenção, participe com fé. Una seus sofrimentos, suas alegrias, sua própria vida ao sacrifício que Jesus está oferecendo ao Pai. E quando chegar o momento da comunhão, vá com profunda reverência, com fé verdadeira, acreditando realmente que você está prestes a receber o próprio Deus dentro de você. Quando receber a hóstia e voltar para o banco, não seja apressado em retornar aos pensamentos comuns. Ajoelhe-se ou sente-se em silêncio reverente. Feche os olhos e simplesmente fique na presença de Jesus que está dentro de você. Não force nada, não tente fabricar emoções, mas também não bloqueie o que vier naturalmente. Se as lágrimas começarem a surgir, deixe-as fluir. Não tente segurá-las por vergonha ou medo do que outros vão pensar. Essas lágrimas são sagradas, são oração silenciosa, são sua alma conversando com Jesus numa linguagem que transcende palavras humanas. Se você chorar durante a comunhão, tente discernir qual das 7 razões se aplica ao que você está vivendo naquele momento. Você sente alívio profundo no coração, como se algo pesado estivesse sendo tirado. Provavelmente é cura de feridas profundas. Você sente remorso intenso pelos pecados, desejo genuíno de nunca mais ofender a Deus. É a graça do arrependimento verdadeiro. Você sente uma presença avassaladora de amor, de santidade, de majestade. É o encontro com a presença real de Jesus. Você percebe pensamentos ou inspirações específicas surgindo? Jesus está comunicando algo para você. Você sente libertação, como se correntes invisíveis estivessem sendo quebradas. É expulsão de influências espirituais negativas. Você sente um chamado, um peso sagrado, uma preparação para algo que virá. Jesus está te preparando para uma missão. Você sente alegria inexplicável, vislumbre de glória celestial? É antecipação da visão beatífica. Após a comunhão, permaneça em oração de ação de graças por pelo menos 15 minutos. Padre Pio dizia que sair correndo da igreja logo após comungar é como receber Jesus em casa e expulsá-lo imediatamente.
Ele acabou de estar fisicamente dentro de você. Isso é o maior privilégio, a maior bênção, o maior milagre disponível para seres humanos nesta terra. Não trate como algo banal ou rotineiro. Agradeça profundamente. Converse mentalmente com Jesus. Diga a Ele quanto você o ama, quanto você precisa dele, quanto você está grato por Ele ter entrado em você. Se durante a comunhão Jesus revelou algo que você precisa fazer, se Ele mostrou algum pecado que você deve abandonar, se Ele te chamou para alguma missão específica, obedeça assim que possível. A graça recebida durante a comunhão te capacita para obedecer. Não adie, não procrastine, não ignore o que foi revelado. Se Jesus mostrou que você precisa perdoar alguém, perdoe hoje mesmo. Se Ele mostrou que você precisa se confessar de algo, confesse esta semana. Se Ele te chamou para um serviço específico na igreja, dê os primeiros passos imediatamente. A obediência rápida é sinal de amor verdadeiro. E considere manter um diário espiritual onde você anota suas experiências durante a comunhão. Leve um caderninho pequeno na bolsa ou no carro. Após cada missa, antes de ir embora, anote brevemente. Se houve lágrimas, o que você sentiu, qual mensagem você percebeu, qual graça você recebeu. Com o tempo, você terá um registro precioso que mostrará claramente como Jesus tem te guiado, curado, transformado através da Eucaristia. Você verá padrões, entenderá melhor como Deus opera em sua vida, crescerá em discernimento espiritual. E não fique apenas guardando essas experiências para si mesmo. Quando apropriado, testemunhe. Conte para outros católicos como Jesus tem se manifestado para você durante a comunhão. Seus testemunhos podem despertar fé adormecida em outros corações. Podem encorajar pessoas que estão desanimadas. Podem mostrar para católicos mortos espiritualmente que a Eucaristia não é apenas ritual vazio, mas encontro real com o Deus vivo. Padre Pio sempre incentivava que as graças recebidas fossem compartilhadas, não por vanglória, mas para a edificação do corpo de Cristo. Uma das coisas mais importantes que Padre Pio ensinava sobre as lágrimas durante a comunhão é que elas não devem se tornar um critério para medir sua vida espiritual. Nem sempre você vai chorar quando comungar. Haverá dias, até períodos longos, em que você receberá Jesus e não sentirá absolutamente nada especial. Nenhuma emoção forte, nenhuma lágrima. E isso é completamente normal. A vida espiritual tem estações, tem ciclos de consolação e aridez. O importante não são os sentimentos, mas a fé. Mesmo quando você não sente nada, mesmo quando parece que é apenas um ritual mecânico, Jesus está realmente ali dentro de você, operando, curando, transformando, mesmo que você não perceba conscientemente. Padre Pio advertia contra dois extremos perigosos. O primeiro é buscar as lágrimas como se fossem o objetivo da comunhão, como se fossem sinal de superioridade espiritual. Isso leva ao orgulho espiritual e pode até abrir portas para ilusões demoníacas, porque o demônio pode perfeitamente fabricar emoções falsas, lágrimas falsas, para enganar almas que buscam experiências em vez de buscar Jesus. O segundo extremo é desprezar completamente as emoções e lágrimas, achando que vida espiritual madura significa ser frio, racional, sem nenhum sentimento. Isso leva à dureza de coração e impede que o Espírito Santo opere livremente na alma. O equilíbrio está em receber tudo o que Jesus quiser dar durante a comunhão, seja lágrimas, seja aridez, seja consolação, seja provação, seja sentimentos intensos, seja ausência de sentimentos, e sempre com profunda gratidão, porque o que importa não é o que você sente, mas o que de fato acontece. Você está recebendo o próprio Deus dentro de você. Isso é objetivamente verdadeiro, independentemente de suas emoções. E essa verdade objetiva deveria encher seu coração de gratidão, mesmo nos dias em que você não sente absolutamente nada. Padre Pio também ensinava que quando as lágrimas vêm durante a comunhão, deve-se ter cuidado para que elas não se tornem espetáculo ou motivo de vanglória. Chorar na igreja está perfeitamente bem,
É até sinal de alma sensível ao sobrenatural. Mas deve ser feito com discrição, sem chamar atenção desnecessária, sem querer que outros vejam o quanto você é espiritual. As lágrimas mais santas são aquelas derramadas discretamente, na intimidade do coração, conhecidas apenas por você e por Jesus. Se outras pessoas perceberem, tudo bem, mas não deve ser intencional. E há um último ensinamento precioso que Padre Pio deixou sobre as lágrimas durante a comunhão. Elas devem produzir frutos concretos na vida. Não adianta chorar copiosamente durante a missa e depois sair da igreja e continuar vivendo em pecado, tratando mal as pessoas, sendo egoísta, mentindo, traindo, roubando. As lágrimas verdadeiras, que vêm do Espírito Santo, sempre produzem mudança real de vida. Você se torna mais paciente, mais caridoso, mais honesto, mais puro, mais generoso, mais santo. Se alguém diz que vive experiências místicas profundas durante a comunhão, mas sua vida prática não reflete santidade crescente, Padre Pio advertia que essas experiências podem ser ilusões, auto-engano ou até falsificações demoníacas. A verdadeira experiência de Jesus durante a comunhão, acompanhada de lágrimas genuínas do Espírito Santo, sempre, sempre, sempre resulta em santificação progressiva. A pessoa se torna mais semelhante a Jesus. Seus defeitos vão diminuindo. Suas virtudes vão aumentando. Sua capacidade de amar vai crescendo. Sua resistência ao pecado vai se fortalecendo. E todos ao redor começam a notar: você está diferente. Tem algo de Deus em você. Tem uma paz, uma luz, uma bondade que não é comum. Esses são os frutos que comprovam que as experiências durante a comunhão eram realmente de Deus. Então, a partir de hoje, vá para a comunhão com expectativa renovada. Não vá por obrigação, por costume, por tradição familiar vazia. Vá porque você realmente acredita que está prestes a encontrar Jesus face a face, ainda que sob o véu do pão consagrado. Vá preparado interiormente, através da confissão, do jejum, da oração prévia. Vá com fé verdadeira, não duvidando que aquela hóstia é verdadeiramente o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. E quando receber, permita que o Espírito Santo opere livremente em você, seja através de lágrimas, seja através de aridez, seja através de qualquer forma que ele escolher. Se as lágrimas vierem, não tenha vergonha. São sagradas, são oração. São sua alma conversando com Jesus numa linguagem que transcende palavras. Deixe-as fluir, entenda o significado através das 7 razões que foram reveladas e viva as graças recebidas através de mudanças concretas em sua vida. E se as lágrimas não vierem, não fique angustiado. Continue indo fielmente, continue recebendo com amor, continue acreditando que Jesus está operando em você mesmo quando você não sente nada. A fé não se baseia em sentimentos, mas na palavra de Deus que nos garante: isto é o meu corpo. E isso é suficiente. Padre Pio viveu e ensinou tudo isso não como teoria abstrata, mas como realidade experimentada ao longo de décadas de vida eucarística intensa. Ele provou que é possível viver uma comunhão profunda, transformadora, mística com Jesus através da Eucaristia. Ele mostrou que as lágrimas durante a comunhão não são sinais de fraqueza ou emotividade exagerada, mas podem ser manifestações sagradas de encontros reais com o divino, de curas profundas acontecendo, de libertações sendo operadas, de chamados sendo recebidos, de glória celestial sendo antecipada. E o que ele viveu está disponível para todo católico que deseja ardentemente encontrar Jesus de verdade, não apenas recebê-lo mecanicamente. Que essas revelações transformem sua vida eucarística para sempre. Que você nunca mais receba a comunhão da mesma forma superficial que talvez recebia antes. Que cada comunhão se torne encontro genuíno, pessoal, transformador com Jesus Cristo vivo. E que suas lágrimas, quando vierem, sejam sementes de santidade que produzirão frutos abundantes de amor, paz, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão,
e domínio próprio na sua vida. Amém.